Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Apenas e somente o verso 18. Êxodo 3, verso 18. E diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus porque a tua palavra nos instrui, nos orienta. É a tua palavra que nos dá a melhor forma e a única forma de adorarmos o teu nome e de estarmos na tua presença. Ó Deus, que o teu Espírito nos ajude a discernir os teus ensinos e que o teu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática, porque é a tua graça, ó Deus, que nos sustenta. Nós te pedimos, nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. O Senhor trouxe Israel para um relacionamento especial com ele, separando-o das nações para ser o seu próprio povo. E essa verdade deveria ser expressa também no ambiente de culto. David Peterson, no livro Teologia Bíblica da Adoração. Deus separou a cada um de nós para um relacionamento diferenciado, especial e particular com ele. E esse relacionamento implica em uma celebração de culto também diferenciado. Não como aquilo que o mundo entende com seus deuses, que deve ser a sua celebração, não. O nosso culto, aquilo para o qual fomos chamados, resgatados por Jesus. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser justificados diante do Senhor nosso Deus, com um objetivo específico: adorar a Deus, cultuar a Deus, aqui em preparação e depois durante toda a eternidade. Chamados para cultuar a adoração, o culto liberta, amados. Mas para que nós possamos nos debruçar um pouco sobre apenas esse verso, nós temos que entender um pouco sobre este capítulo, Êxodo, que significa saída, segundo livro do Pentateuco. Então aqui nós observamos que esse capítulo em particular marca o chamado de Moisés para a sua missão. Ele é fundamental na narrativa bíblica, porque Moisés estava no seu canto quieto e Deus foi e o chamou para libertar o seu povo que estava na escravidão no Egito. Nós podemos observar que do capítulo 1 ao 6 é exatamente o chamado de Moisés. E esse chamado, ele é curioso, porque Moisés estava ali apacentando seu rebanho, ele viu algo diferente próximo a ele. E ele se aproximou para ver o que era. Ele viu uma sarça pegando fogo, uma planta pegando fogo. Mas ela não se consumia, e ele achou aquilo diferente. E ele seguiu para ver o que estava acontecendo. Quando ele foi se aproximando, ele escutou a voz de um anjo: não te aproximes, tira as sandálias, porque o local onde você está é terra santa, Deus irá falar contigo. E essa sarça ardente foi adotada, o símbolo, essa imagem da sarça ardente foi adotada pela igreja presbiteriana como a sua marca, o ícone da sua marca, a sua logomarca. É uma sarça que pega fogo, que está ali, mas ela não se consome. E isso aí me faz lembrar uma palavra do pastor Hernandes, que ele diz que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Lembrando Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús, eles não estavam entendendo, conversavam com um estranho, mas depois que começaram a compreender aquele estranho, realmente as palavras entraram no coração, eles entenderam: puxa, era Jesus, era ele mesmo. Por acaso não nos ardia o coração
E é assim, quando Deus fala conosco, o nosso coração arde, o nosso coração fica inquieto. Mas isso só acontece com aqueles a quem Ele escolhe, a quem Ele chama. E quando Moisés estava adentrando, chegando próximo à sarça, o anjo disse: tira as sandálias. E é interessante porque essa orientação de tirar as sandálias para o povo hebreu no Antigo Testamento tinha um significado muito importante. Para a gente, talvez a gente não entenda, tirar as sandálias, como é que é isso? Mas tirar as sandálias ali era um sinal de reverência, de respeito, de humildade. O local que você iria entrar, você tinha que ficar descalço, tinha que tirar as suas sandálias. Isso significava que você entendia que aquele local era um local de respeito, de reverência. Mas quando nós continuamos a ler a palavra do Senhor, chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de João, o próprio evangelista, o João, não exatamente o apóstolo, mas aquele que veio antes dele, o João Batista, ele diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno sequer de atar as suas sandálias. Em Atos 12, 8, Pedro estava preso. Então o anjo do Senhor vem e liberta. E o anjo diz assim: Pedro, calça as sandálias, você agora virá comigo. Então, o sentido no Novo Testamento de calçar as sandálias apontava para um lado, mas o sentido de tirar as sandálias no Antigo Testamento apontava para um outro lado. Então, por que isso é importante nós conhecermos? Porque quando Deus se revela, Ele fala a linguagem que nós possamos compreender. Ele não traz algo enigmático, simplesmente para a gente ficar sem entender o que é aquilo. Para Moisés entendeu que precisava ter reverência para se aproximar da sarça. Mas se nós continuarmos nesse capítulo, no capítulo 3, a partir do versículo 7 ao versículo 10, nós vemos ali a narrativa sobre uma promessa de liberdade ao povo. De 11 ao 15, Moisés fica cheio de dúvidas, interroga Deus e é questionado. E do 16 ao 22, a instrução de Deus para o seu servo e o retorno ao Egito. Este capítulo de Êxodo 3 tem muitas referências messiânicas e escatológicas. Porque no verso 14 ele diz: eu sou. Você vai falar para o faraó, diz, o eu sou mandou te dizer. Quando você lê, você compreende isso. E lá em João 8:58, o próprio Senhor Jesus se identifica como o eu sou. Então ali já estava apontando para o ministério do próprio Senhor Jesus. O Antigo Testamento, amados, ele todo aponta e ele tem sempre alinhavando em cada livro, seja poético, seja histórico, seja profético, aponta para Jesus. Mesmo quando nós lemos lá em Gênesis 6 a narrativa da arca, não é? Muitos filmes já aconteceram, então ali aponta para Jesus. A arca é uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque só se salvaram quem estavam na arca. Aqueles que estavam dentro da arca. Só vai ter acesso à vida eterna com o Pai glorioso quem estiver em Cristo. E as águas do dilúvio representam o batismo. Noé com a arca, e veio então as águas como o batismo. 1 Pedro 3 fala sobre isso, simbolizando as águas, simbolizando o batismo. Então nós vemos que a Bíblia está cheia de referências a respeito de Jesus. Nesse versículo em particular, Moisés recebe uma orientação de Deus, a voz de Deus. E essa comunicação é significativa, porque Deus fala de uma forma que Moisés pudesse entender. Fala de andar no deserto, fala de sacrificar. E aí é um retorno à verdadeira adoração, um redirecionamento à devoção diante do Senhor. Em suma, o versículo, ele é importante porque marca o início do ministério de Moisés
E também Moisés é tido como uma tipologia de Cristo, porque ele foi usado pelo Senhor para tirar o seu povo do Egito, da escravidão. Mas, se nós nos debruçarmos sobre o capítulo 3 e continuarmos, chegarmos até o capítulo 5:1, tem algo que chama-nos a atenção. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 3:18 fala de ir a caminho de 3 dias no deserto para sacrificar ao Senhor. Aqui está falando para o Faraó, a caminho de 3 dias no deserto para celebrar uma festa. Qual é a diferença disso? Isso aqui é uma dica, é uma orientação didática quando nós estivermos tratando das coisas de Deus em um mundo pagão. Faraó, um ímpio, pagão, idólatra. Num primeiro momento, ele não iria entender o que é sacrificar a Deus, porque ele entendia que o sacrifício dos deuses dele era diferente. Então Moisés, quando se coloca diante do faraó, ele fala: precisamos celebrar uma festa para o Senhor, para que ele pudesse entender que o povo estava querendo celebrar, se alegrar na presença do seu Deus eterno. E ele continua, mas lá no verso 3 ele fala do sacrifício. Agora sim, Faraó começa a entender que sacrificar a Deus não era simplesmente um ritual de morte sem sentido, mas era algo que simbolizava algo bem superior: perdão do pecado, aproximação, comunhão e alegria. A insistência de dizer deixe ir o meu povo, mostra uma orientação e uma palavra determinante de Deus na narrativa para o próprio Faraó. E aqui nós observamos que tanto lá no capítulo 3, verso 18, que nós estamos nos debruçando, e aqui fazendo uma breve comparação do capítulo 5, verso 1 e verso 3, há um destaque para deixar o povo ir a caminho de 3 dias no deserto, que associa a ideia de um novo começo, um espaço onde a adoração a Deus poderá ser exercida sem a opressão que estava acontecendo no Egito. Isso ali significava a libertação do povo. Mas, quando nós lemos o Êxodo 5:1, 5:3, nós percebemos que eles reafirmam o texto de Êxodo 3:18. Porque se tivermos o cuidado de examinarmos, lá em Êxodo 3:18, Moisés estava falando para o povo. Em Êxodo 5, Moisés estava falando para o faraó. Como é que nós temos comunicado as verdades do Evangelho? Tem muita gente que não entende. Eu creio que você já passou por essa experiência. Ah, meu querido, vamos ter um aniversário domingo, venha conosco, vamos celebrar o aniversário do teu primo, de alguém, de um parente, de um amigo próximo. Domingo, rapaz, chega lá em casa às 18 horas. Ah, rapaz, eu não posso ir, eu já tenho um compromisso. É mesmo, que foi? Eu vou para a igreja. Ah, para a igreja? Eu vou cultuar a Deus. Ah, cultuar a Deus. Eles não entendem, não vão entender o que é cultuar a Deus, o que é celebrar o nome do Senhor por meio de Jesus. Eu sei que você, alguém aqui já teve essa experiência, ficar, mas que besteira. Então a gente precisa ter a firmeza e falar e colocar. Eu já fui questionado algumas vezes sobre isso. Quando morávamos em Recife, fui convidado como produtor para desenvolver um trabalho, e esse trabalho iria acontecer no domingo, no final da tarde. E a pessoa me convidou e eu sabia que ela não ia entender. Eu disse, não, eu não posso porque eu já tenho um compromisso muito sério, um compromisso vital para mim. Eita, um compromisso muito importante para mim e para minha família, eu não tenho como ir. Ele nem questionou e pronto. Não adiantava eu dizer, eu vou celebrar o nome do Senhor, eu vou cantar louvores ao meu Deus por meio de Jesus. A pessoa não vai entender. E aqui, a orientação, Moisés pegou essa didática. Ele falou para o seu povo exatamente o que deveria acontecer no deserto. Mas ele também falou de uma forma que Faraó pudesse entender. Nós vamos celebrar uma festa ao nosso Deus.
a religiosidade, Faraó, então ele entendeu no primeiro momento. Depois ele fala sobre esse sacrifício. Nós observamos aqui então há uma diferença entre festejar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, para que ele pudesse entender. A linguagem, a informação é muito importante. A forma, conforme eu li aquele texto no início, David Paul Wilson, sobre como você enxerga a vida, vai refletir nas tuas atitudes, como nós enxergamos o culto. Amados, o culto, ele é uma celebração de um relacionamento íntimo com Deus. Somente aqueles que foram chamados por meio de Jesus é que estão aqui essa noite para celebrar o nome do Senhor. O mundo não entende isso. E nós precisamos compreender cada vez mais. Precisamos comunicar as verdades de Deus, mas comunicar também de forma que o mundo compreenda que nós servimos a um Deus, que vamos cultuar esse Deus. Não precisamos entrar em tantos detalhes, mas falar o suficiente, porque nós apenas estamos jogando a semente. Se ela vai cair num terreno frutífero, entre os espinhos ou sobre a rocha, não é minha nem sua responsabilidade. Deus é que vai fazer brotar ou não. O culto como celebração e sacrifício, conforme nós lemos aqui em Êxodo 3:18. E ouvirão a tua voz, deixa sair o meu povo a caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifique a mim. Esse é o texto, a narrativa do texto do início do ministério de Moisés. A festa, como foi lida lá em 5:1, representa um culto em sua dimensão alegre, como nós cantamos. Uma dimensão que fala de uma liturgia que é uma satisfação, uma alegria diante do Senhor. Mas precisamos entender que essa alegria que temos hoje foi conquistada por um preço muito alto, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Então precisamos entender que no nosso culto nós temos alegria, nós temos uma compreensão do sacrifício de Jesus, que é a revelação do seu amor eterno. E tem algo interessante que completa esse capítulo 7, capítulo 3, verso 18, que está lá em Êxodo 5:3, que fala sobre Moisés falando que se ele não obedecer, o povo vai ficar sob o juízo de Deus. Disciplina, desobediência. E isso é algo interessante que deve estar guardado em nosso coração. Deus te tirou do Egito, do mundo, para você celebrar o nome dele, para você cultuar a ele. Deus te ama e você vai cultuar a ele porque ele te ama. Você pode dizer não num primeiro momento, mas Deus vai te chamar, porque assim como Deus chamou o povo e falou que se não vierem, eu vou disciplinar, eu vou chamar, eu vou arregimentar o povo, porque eu amo e quero eles na minha presença. É isso que diz Êxodo 5:3. A implicação aqui é que a adoração não é opcional, amados. Não, você não tem a opção de adorar a Deus. Queria dizer isso para você, você não tem a opção. Você foi chamado para operar. Tem uma canção de um trabalho chamado Tulipe, que eu produzi há um tempo atrás, e fala sobre irresistível graça. E a letra diz o seguinte: a graça, ela é incompreensível, é ela que molda o nosso coração. Então o trecho da letra diz: se eu quisesse recusar essa graça, eu não podia. E se eu pudesse recusar, eu não queria. Não tem como entender. Ela chega de uma forma que toma conta e nos dá vida. O culto é uma celebração do Senhor Jesus, do seu sacrifício, do seu chamado pela cruz, que nos leva à presença do Pai Todo-Poderoso. É uma alegria comunitária, é a solenidade, mas é a seriedade e o entendimento que pecamos e precisamos do perdão, como nós oramos, tivemos um tempo aqui. É por isso, amados, que o culto começa, a liturgia do nosso culto, a programação do culto, começa com a leitura da palavra. A leitura da palavra significa, é a presença de Deus,
É a voz do Senhor falando ao teu coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a palavra do Senhor, é a sua presença. E quando estamos na presença do Senhor, qual é a reação daquele que está na presença do Senhor? É simplesmente se curvar e adorar. Por isso nós adoramos e oramos uma oração de adoração. Mas depois disso, nós entendemos que a graça do Senhor, como diz o pastor Ricardo Barbosa, é a graça do Senhor que ilumina a nossa desgraça. E nós nos vemos pecadores, assim como Isaías, e pedimos perdão. Por isso, nós cantamos, sim, sofrimentos te causei, ó Deus. E tivemos uma oração de contrição, de busca pelo perdão. E logo depois, a alegria pelo perdão, a comunhão, os cânticos espirituais. E agora, Deus, através da sua palavra, vem nos falar novamente. Então o culto é isso, é uma intimidade com Deus. Portanto, amados, eu e você, nós somos chamados para cultuar. E a adoração, ela liberta. Êxodo 3:18. O pedido de Moisés, a ordem do Senhor para encaminhar essa palavra ao faraó. Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto, para que vá à minha presença com alegria. A ordem de caminhar, quando nós lemos no verso 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel, rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Temos aqui algumas orientações e algumas definições teológicas que são importantes nós tomarmos ciência. O número 3 dias. Por que 3 dias no deserto? Não poderia ser só 1, não poderia ser 4, 2, 3 dias. Esse 3 ele tem um significado muito importante. Ele fala de separação, da morte do eu, de negar-se a si mesmo, como o reverendo Antônio falou pela manhã hoje, aqui na sua mensagem. Para estar na presença do Senhor, para caminhar com o Senhor, é preciso negar a si mesmo. Jonas 1:17, ficou 3 dias na barriga da baleia. Separação e morte do eu. Morte e ressurreição é no deserto. Jesus 3 dias no sepulcro, Mateus 12:40. Desconstrução do nosso orgulho. Para que o povo pudesse chegar à presença de Deus, era preciso isso tudo. Separação da morte do eu. Ele morrer e ressurgir para Deus. Desconstruir o próprio orgulho. Isso aconteceu lá em Atos 9:9. Paulo, 3 dias cego, sem comer e sem beber, depois que teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele avaliou a sua vida. Esse número 3, ele tem o significado de negar a si mesmo e glorificar a Cristo. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor somente a Jesus. Viemos aqui para adorar a Deus por meio de Jesus. Somente Ele merece todo o louvor. Mas fala que a caminhada é 3 dias no deserto. Deuteronômio 8:2 fala de provação, de purificação, de disciplina. Ah, Moisés, você vai caminhar esse tempo no deserto. Eu tenho cuidado do povo, justamente para sondar o coração, para mudar o coração do povo. Dependência e transformação, lugar de encontro com Deus. Deus liberta cada um de nós mesmos, para que possamos estar na sua presença. E para o que nós somos chamados? Nós somos chamados para cultuar a Deus. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel, rei do Egito, lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 3:18, como temos lido. Mas, diante dessa narrativa do chamado de Moisés, quais seriam, em termos práticos, as lições que poderíamos tirar e aplicar no nosso dia a dia, a cada final de semana, a cada momento, a cada encontro comunitário com o Senhor, o culto a Deus? Primeiro, você está aqui porque você ouviu
a convocação santa. Você está aqui porque houve uma convocação santa, porque Deus te chamou, porque Deus te convocou para que você viesse aqui hoje à noite adorar. Você pode, talvez, alguém aqui de repente não estava tão animado para vir, mas quem sabe tinha que trazer a esposa, ou a esposa tinha que trazer o marido, para não ficar só, vamos, eu vou. E Deus fala ao coração. Deus tem a sua forma, a sua didática para cada um de nós. Mas é uma convocação santa. E é Deus que chama somente os seus. O culto, amados, esse culto que estamos celebrando não é uma ideia humana, mas é um convite divino. A adoração começa quando Deus fala, e a adoração é quando o homem responde. Deus fala e o homem responde, mesmo calado, mas se curvando diante do Senhor. Deuteronômio 6, verso 13, Lucas 4, 8, fala que somente a Deus toda adoração deve ser dada e toda glória. O mundo aí fora não compreende isso, como eu já citei. Mas será assim, reverendo? É o próprio Senhor Jesus que diz isso. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, 26 e 27. Estavam questionando a Jesus e não estavam entendendo. E Jesus, de uma forma muito educada, disse: vocês não vão crer, vocês não creem, vocês não compreendem, porque vocês não são minhas ovelhas. E no verso 27 do capítulo 10, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem estado sensível àquilo que Deus fala, através do cântico de um hino, de um cântico, do testemunho de alguém, da palavra lida, da palavra pregada? Você tem ouvido a voz do Senhor? Se você ouve a voz do Senhor, glória a Deus, porque você é ovelha do Senhor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando o texto fala isso lá em João 10, eu as conheço e elas me seguem, esse conhecer não quer dizer que Jesus está dizendo, eu sei quem é a minha ovelha, é aquela ali, que está assim, está desse jeito, está com uma roupa dessa cor, desse... Não é isso. Esse conheço aqui é relacionamento, intimidade. Não é só conhecer de nome, filiação, saber número do CPF, da identidade, não. É ter uma relação. Quando ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu me relaciono com elas. Somente isso, não. E o resultado disso, elas me seguem, elas me ouvem e elas vêm após mim. Mas somente as ovelhas. Meus amados, o nosso culto é uma convocação santa. O que nós podemos entender com Êxodo capítulo 3, verso 18, é que é um chamado para você vir a cultuar a Deus. É Deus que chama cada um de nós para estarmos aqui celebrando o seu nome. É o chamado de Deus. O culto a Deus é um chamado. Ele toca em nosso coração através do seu Espírito para que possamos ter esse desejo de estar na sua presença, na comunhão dos santos. Eu quero dizer, como eu já disse aqui, faço questão de repetir isso, porque muitas das vezes, talvez alguém não entenda. Eu quero dizer que o que está acontecendo aqui é um culto, mas ao mesmo tempo é um pequeno ensaio para aquilo que vai acontecer na eternidade. Na eternidade você vai só cantar e louvar e adorar a Deus e contemplar a sua majestade. E a eternidade não vai ser o suficiente para esgotar a beleza do Senhor Deus. Na presença do Senhor a plenitude de alegria, e na sua destra, na sua mão, delícias perpetuamente, alegria. Então você vai passar a eternidade louvando a esse Deus que é o Deus da tua vida. Isso acontece porque Ele tem chamado a cada um de nós. O chamado é Deus que faz. Não é alguém que simplesmente entendeu, eu vou e vou cultuar a Deus. Não. Ele pode até fazer isso sem entender, mas é o Espírito que moveu o seu coração. O Espírito é que nos dá a energia. Como Paulo diz em Filipenses, é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele que move o nosso coração. Não somos robôs, mas Ele constrange. E o nosso coração, como a sarça que foi dita aqui, nosso coração aquece
como os discípulos a caminho de Emaús. Por acaso não nos aquecia o coração quando ele falava conosco? Mas não somente isso, amados. A adoração agora tem a nossa responsabilidade. A primeira é a responsabilidade de Deus, te chamar para adorar a Ele. E Ele tem chamado a cada um de nós. E a segunda é a nossa responsabilidade. Adoração exige separação. E onde é que está isso nesse verso? Está aqui, ó. Caminho de 3 dias no deserto, como já falamos. Aponta para um distanciamento espiritual do Egito. Quando diz caminho de 3... Será que Deus não poderia ter dito para Moisés: não, vai separar o povo que está sofrendo do Egito? Fala com o faraó e diz assim: faraó, naquele domingo, naquele sábado, tu libera o povo que está trabalhando e cada um vai se reunir ali na praça e vai cultuar o nome do Senhor. Não. A mensagem, a ordem, a orientação era: deixa sair o meu povo, ir o meu povo a caminho de 3 dias. No deserto, o Egito ficou, eles caminharam 3 dias. Isso significa separação do mundo, dos conceitos, daquilo que o mundo entende, da sua própria caminhada. Ele fala, quando ele diz caminho, a palavra fala de rota, de um mapa, daquilo que deve ser traçado. 3 dias é investir tempo, atenção e dedicação. Caminho, caminhar, dispor, se esforçar. Então, é a nossa responsabilidade. Ouvimos o chamado do Senhor. Agora nós temos a responsabilidade de caminhar. É o deserto, é difícil, tantos compromissos. Às vezes, temos essa dificuldade. Há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu estava vindo para a igreja e aconteceu algo curioso. E uma irmã muito amada me ligou, que ela estava aqui na escala do louvor para cantar, mas a irmã, poxa, tão comprometida com Deus, mas ela é tão responsável, e ela estava concluindo o seu curso na faculdade, e ela me ligou e disse: olha, pastor, me perdoe, eu não vou poder ir hoje à noite, estou na escala, mas não vou poder, tá bom? Aí eu fiquei preocupado: puxa, porque você está enferma, o que foi? Não, é que eu vou fazer uma prova amanhã, e eu tenho que estudar, inclusive eu queria que o senhor orasse por mim. Eu disse: tá, eu não vou orar por você. Não, porque vai que eu chamo a atenção de Deus, Ele vê que você não está indo para o culto para orar, aí você não vai se dar bem na prova. A prioridade é Deus. Buscar ao Senhor, em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Mas aquilo foi um ambiente tão bom, ela compreendeu, depois conversamos, aconselhei, falei: realmente. Muitas das vezes nós deixamos questões do dia a dia dominarem a prioridade da nossa vida. Amado, você foi chamado para adorar a Deus. Você não foi chamado para fazer outra coisa. E Deus fala: você vai trabalhar aqueles dias. Não foi assim no deserto? Trabalhará 6 dias. 7º dia você vai descansar. E o maná vinha todo dia. E é interessante que ali, quando você vê a narrativa do maná do deserto, tem uma lição, uma orientação para aquele que é preguiçoso. Ele vai naquele primeiro, naquele 2º dia, ele vê que tem bastante maná, e ele pega uma quantidade dobrada do maná. Amanhã eu vou acordar mais tarde. Não vou, porque tem muito. Vou levar um cesto maior. Sabe o que a Bíblia diz? Que durante a noite esse maná ficava fedendo, estragava. Esse maná do outro dia não servia para nada. E todo mundo: rapaz, o que é isso? E já havia: rapaz, você não tinha que levantar todo dia. Deus dava o sustento todo dia. Mas no 6º dia acontecia: não, no 6º dia você vai recolher em dobro, no 7º dia não vai ter. Ah, mas não estraga? Não, esse não vai estragar, porque a prioridade é a minha adoração. Nós temos que adorar a Deus. Primeiro, há uma convocação. Segundo, há uma separação, uma responsabilidade. O caminho no deserto significa o tratamento do coração, um esforço, é caminhar, enfrentar os desafios. Mas não somente isso, amados. Mas por que isso? 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, sejam separados. Vocês precisam. Como eu li no início, Deus chamou Israel para um relacionamento separado, exclusivo com Ele. Nós somos o Israel de Deus, pela fé de Abraão. A Bíblia assim nos fala. Então nós temos essa responsabilidade de priorizarmos e buscarmos
essa separação, essa santidade para servir a Deus. O culto a Deus é uma convocação santa, amado. Deus te chamou. E essa convocação santa, esse culto, ele exige separação, santidade, exclusividade para Deus. Mas não somente isso. Ele fala que o povo iria caminhar 3 dias no deserto para sacrificar ao Senhor. Esse sacrifício aponta para Cristo. E o que é sacrificar ao Senhor? É reconhecer o pecado. Quando nós somos convocados para ir à presença do Senhor, quando buscamos santidade, separação para louvar a Deus do jeito que Ele orienta, precisamos entender que na presença do Senhor temos que reconhecer as nossas faltas, pedir perdão por meio de Jesus. Essa é a orientação bíblica. Sacrificar a Deus é reconhecer o pecado e aponta para Cristo quando Ele fala sobre isso. O culto que agrada a Deus, ele é centrado no sacrifício substitutivo de Jesus, conforme Hebreus 9 nos fala. Ele apresentou um sacrifício, se apresentou com um aroma perfeito e agradável. Ele levou as nossas dívidas na cruz, é o sacrifício de Jesus. Agora precisamos nos apresentar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas e pedindo o seu perdão por meio de Jesus. O teólogo Louis Berkhoff, ele diz: todo culto que ignora a cruz é vazio de graça. A cruz é que nos conduz à presença do Senhor nosso Deus. Portanto, amados, o culto a Deus, em primeiro lugar, ele é uma convocação santa, é um chamado. Segundo, esse chamado, para celebrarmos o culto, exige separação, santidade. E quando estamos na presença do Senhor, precisamos reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus, para que a nossa adoração chegue ao trono de graça com um aroma suave e agradável ao Senhor. Mas somente isso não. Tem mais uma aplicação. Quando nós lemos, como eu li lá no início, Moisés falando ao faraó, o povo precisa ir a caminho de 3 dias para celebrar uma festa ao Senhor. Então o que é o culto? O culto é um momento de prazer na presença de Deus. Prazer porque você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Prazer porque a palavra de Deus te mostra como caminhar nesse deserto para ser separado e santo. Prazer porque em Cristo nós somos restaurados e justificados para Deus, reconhecendo as nossas faltas e sendo aperfeiçoados. O culto a Deus é uma festa santa, amados. Não podemos cultuar a Deus simplesmente com o coração amargurado. Temos que lembrar de tantas bênçãos e misericórdias que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E o que é que a Bíblia nos orienta sobre essa alegria de cultuar a Deus, de bendizer o nome do Senhor, de estar com o coração cheio de afeto, de gratidão e de amor e prazer na presença de Deus? Salmo 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. É felicidade, amados, é alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, verso 2. Salmo 92, verso de 1 a 4. É bom render graças ao Senhor, é bom, é agradável, é gostoso, é prazeroso render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome Altíssimo. E ele diz: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Mas olha o que ele fala aqui no verso 3, que é interessante: com instrumentos de 10 cordas, com saltério. O saltério era um instrumento pequeno, tipo um cavaquinho, uma coisa pequena, um ukulele, um instrumento de alegria, de festa, de felicidade. Ele fala: com instrumento de 10 cordas, com saltério, mas com a solenidade da harpa. Salmo 92, verso 3. Por que isso? Verso 4. Pois, Senhor, me alegraste com os teus feitos, eu exultarei, me alegrarei nas obras das tuas mãos. Você tem lembrado, você tem tido um coração grato a Deus, porque mais uma vez hoje de manhã Ele derramou graça e misericórdia sobre a tua vida. Temor, humildade e celebração. Nós somos chamados para cultuar a Deus. Deus nos chamou para esse fim.
E aqui, amados, ficam algumas perguntas. Será que já saímos do Egito? Ou ainda estamos no Egito? Será que saímos do Egito ou ainda estamos negociando com o faraó? O nosso culto ele é centrado em Cristo ou em rituais vazios? Nós cultuamos com reverência e alegria ou com frieza litúrgica? Apenas porque vemos e precisamos fazer isso ou aquilo que está na liturgia. O deserto da vida tem nos aproximado de Deus ou nos afastado da adoração? Deus não liberta apenas do Egito, mas para o culto. Nós somos libertos desse mundo, fomos salvos para adorar. O culto é um chamado, é a revelação de Deus, a sua presença ao nosso coração. Será que estamos sensíveis à voz de Deus? Temos ouvido a voz de Deus? Ou o ruído do Egito é tão alto que Deus fala e nós não estamos ouvindo o Senhor? Um culto a Deus exige santidade e separação. Será que estamos dispostos a nos santificar, separar, buscar essa exclusividade de vida para Deus? O culto a Deus, ele é centrado em Cristo. Será que compreendemos que somos pecadores e precisamos diariamente de perdão em Jesus? O culto a Deus é a expressão de alegria santa. Temos demonstrado afeto, amor, alegria, reverência no culto? E a pergunta final que eu quero deixar com os amados é: todos nós, a mim mesmo, temos cultuado a Deus no deserto ou nos contentado com a rotina do Egito? Esse é o desafio. Que o Espírito de Deus nos incomode a buscarmos cada vez mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Que o Espírito de Deus nos dê força para que possamos buscar uma vida de santificação para nos apresentarmos diante de Deus. Que o Espírito de Deus nos ajude e nos incomode a buscarmos essa santidade, declarando e pedindo perdão pelas nossas faltas e buscando comunhão por meio de Jesus. Que o Espírito de Deus traga esse entendimento que precisamos ter alegria, prazer, a presença do Senhor na comunhão dos santos. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo onde a Tua palavra nos ensina, nos desafia, nos exorta e nos apacenta. Precisamos do Teu cuidado dia a dia. Nos ajuda, Pai, que possamos estar incomodados, ó Deus, com a Tua palavra, buscando o Teu louvor e a Tua glória. Tudo isso nós pedimos, te suplicamos em nome de Jesus. Amém.